Sais de Errado, tudo bem, Carolina? Oi, Carol, gente, tudo bem, né? Assim, era melhor que fosse presencial, né? você travou para mim, eu achei que você estava... Por um momento você Foi congelou a agora? imagem para mim. Agora eu estou te vendo em movimento. Não é o ao vivo que a gente queria, mas é em movimento. Vamos começar então a apresentação e mostrar aí como que o turismo está impactando, como a Covid está impactando o turismo nesse momento. É um momento de mais notícias, é um momento que a gente vai ver muita empresa em dificuldade, muitas pessoas desempregadas, muitas mortes no país e muitas infecções. Então, é um momento que a gente está cercado aí de mais notícias e isso vai se refletir, claro, na pesquisa, diferente do que aconteceu já no começo de abril, que a gente já estava assustado, já estava naquele momento da campanha do Adia, Não Cancele, que a gente vai ver que deu muito certo, mas é um momento que a gente precisa mudar essa comunicação e partir já para a retomada. Vamos lá, Carol. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Espera aí, deixa eu No teste deu recomeçar. super certo, né? Agora sim, vamos lá. Carol vai apresentando, a gente vai comentando, e se você tiver pergunta, manda pelo WhatsApp do Panrotas, manda pelo Facebook do Panrotas, que a gente vai respondendo aqui, ou durante a apresentação, ou no final aí dos slides dela. Legal. Então vamos lá, segunda edição, né? O que mudou? A gente teve aí um mês de intervalo entre a primeira rodada da pesquisa e a segunda, e nesse momento a gente está num momento bem mais pessimista, né? Então a pesquisa ela foi ao ar para os respondentes no começo de maio, né? Então a gente teve aí realmente foi quando a gente começou a observar o maior número de óbitos e tudo mais. Então, lógico que isso reflete também no sentimento, né? Foi logo então, depois ali do Dia das Mães, se não me engano, naquela semana. Foi logo depois, isso. Naquela primeira semana a gente teve a reabertura de alguns destinos, né? Especialmente Serra Gaúcha, enfim. Então foi bem naquele momento que a gente rodou esse segundo painel online, né? Então, o que a gente viu? Nesse momento, a gente continua tendo mais alterações e menos cancelamentos, né? Então, 55% das pessoas tiveram as viagens impactadas. Esse número é bem parecido com o da primeira edição, então a gente continua nesse patamar aí de 55%. Só que o que a gente viu agora para a segunda edição é que diminuiu o número de pessoas que estão aguardando os próximos desdobramentos. Então, a gente já teve um movimento de solução, né, desses impactos. 47% fizeram alterações e 18% cancelaram. Então, a gente viu uma diminuição dos cancelamentos e aumentou o número de alterações. Aqui a gente vê que a campanha Dia Não Cancele deu certo, né? Você vê que a maioria fez alteração, se eu não me engano, para o final do ano, para 2021, só 18% cancelaram e ainda tem 35% aguardando. E só lembrando, Carol, que são dois universos pesquisados. Agora a gente está falando dos viajantes, e foram 472 viajantes. Não, 416 e 372 empresas de turismo, não é isso? Isso, exatamente. 416, 372. Isso, então a gente está aqui nesses 372, nesses 416 viajantes. Isso. E uma coisa é que, assim, quando a gente vê na cadeia do turismo, todo mundo foi impactado, né? Então, essas alterações aconteceram principalmente em companhias aéreas, depois meios de hospedagem, agências de viagem e operadoras tradicionais, e depois os outros canais. Então, todo mundo sofreu, de alguma maneira, com os impactos de cancelamentos e alterações. Aí a gente começa a entrar bem nessa perspectiva de o que o cliente está olhando, né? O que ele está observando nesse processo, como é que ele está acompanhando as marcas, e isso se refere exclusivamente ao turismo, né? Então a gente perguntou se ele segue marcas de turismo e como é que ele está se relacionando com isso. Então a gente teve um aumento pequeno, mas foi um aumento, né, de 54 para 55, que pretendem deixar de comprar de marcas que não tratam seus clientes e colaboradores de forma adequada.
E ainda a maioria dos viajantes continua entendendo que as marcas que estimulam os clientes a ficar em casa são responsáveis, né? A gente viu uma diminuição do número de pessoas que lê os comentários de outros clientes para entender o que está acontecendo e ter uma percepção. E a gente teve um pequeno aumento aí nas pessoas que continuam de olho em promoções e oportunidades. Então, apesar de, a gente já vai ver com mais clareza, apesar de que a intenção de viagens diminuiu, as pessoas estão mais disponíveis a receber promoções e oportunidades, né? Inclusive, tinha uma pergunta que era se você acha que não é adequado receber promoções nesse momento. Caiu bastante esse número. Ele caiu de 27 para 18, né? Então, hoje a gente vê que assim, as pessoas estão mais disponíveis e já não acham mais inadequado receber promoções e oportunidades ativamente. Então, a gente vê que já existe um momento que é possível retomar a comunicação comercial com os clientes, ainda com um tom, claro, muito empático, muito cuidadoso, mas já é possível começar a falar de vendas e do futuro, né? E aí, o que a gente observa de forma geral aqui é que a questão de avaliação de como as marcas estão se posicionando, ela piorou. Então, a gente tinha aí antes, acima dos 35%, dos 34%, 35% dos viajantes dizendo que avaliavam que as marcas estavam preocupadas com seus clientes, que avaliavam que as marcas estavam preocupadas com os seus colaboradores e que estavam se posicionando de forma humana. E como a gente vê aqui, esse número baixou do patamar dos 30, né? Então agora está em 28 para aquelas que 28,5 aqui, tá? Para aquelas que se preocupam com os clientes, 27 para as que se preocupam com os colaboradores e 25 das que estão se posicionando de forma humana. Então existe uma percepção de menos preocupação nesse momento, né? Naquele momento lá em abril a gente estava falando de fechamento de hotéis e daí muitos hotéis e muitas empresas se posicionaram como cuidando da saúde dos nossos colaboradores, decidimos pelo fechamento, né? E nesse momento essa comunicação diminuiu. Então o cliente percebeu isso, né? E começou a entender que existe uma preocupação, mas ela é menor do que anteriormente, tá? Aí aqui eu acho que talvez é o ponto mais importante, né? Porque afinal é isso que a gente está tentando entender, medir, e infelizmente a gente não tem boas notícias nesse momento. Muito, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo da doença, mas a intenção de viajar diminuiu. Não foi tão significativa, a gente já vai ver, mas a confiança diminuiu muito, e esse é um ponto que a gente tem que se preocupar, né? Então, aqui nessa primeira faixa é a primeira edição e a segunda faixa é a segunda edição, tá? Então, a gente vê que as pessoas que não pretendem voltar a viajar internacionalmente passou de 60% de pessoas que não pretendem voltar a viajar até que a pandemia esteja controlada para 68%. Quando a gente fala de viagens nacionais, o número passou de 45 para 54. Então, hoje a gente tem mais pessoas, né? A maioria não pretende voltar a viajar nacionalmente até ter confiança de que a pandemia está controlada. Então, esses dois indicadores mostram uma redução da intenção de viajar por causa justamente desse momento que a gente está vivendo. E também aumentou o número de pessoas que não conseguem decidir sobre viagens nesse momento, né? Então, passou de 31 para 37. Ou seja, é um momento, né, que a comunicação que a gente falou um pouco lá nos slides anteriores vai ser muito importante, porque são as empresas que vão fazer o consumidor ter essa segurança de viajar, de que viajar vai ser bom para a família deles e que não vai colocar em risco. Tem uma pergunta aqui, já, Carol, da Cristiane Moura, que ela pergunta assim, com os últimos acontecimentos, que é o que a gente falou, pandemia, dólar alto, bloqueio de voos, como vocês acham que vai ficar um dos destinos internacionais mais populares entre nós brasileiros? Orlando, na Flórida, que de onde vêm os melhores exemplos, eu acho, atualmente. Além de Portugal, Espanha, que já estão reabrindo e tem um plano,
A gente vê na Flórida, a Universal Orlando vai abrir dia 5, a gente vê que eles são muito transparentes com os protocolos, são muito transparentes com o que está acontecendo, e a comunicação tem sido, assim, exemplar. Assim, Portugal, Espanha e os parques ali de Orlando, eu acho que são grandes exemplos. Vai ter um impacto? Claro que vai, porque até agora o brasileiro ficou impedido de entrar nos Estados Unidos, tem essa questão do dólar alto, mas já cria uma confiança para vocês se planejando até o final do ano, começo de 2021, que é a época de férias aqui no Brasil. E é isso, né? A gente tem diversos perfis de viajantes, que é um pouco dos diversos perfis das pessoas, como as pessoas estão lidando com a pandemia. Assim. Então, tem gente que está mais preocupado, tem gente que está menos. Então, a questão é, a gente, para atender a um grande público, a gente precisa entender que a gente está falando com todas essas pessoas, aquelas que estão mais preocupadas e aquelas que estão menos. Nesse momento, e a gente está vendo aqui pela pesquisa, há uma redução na intenção, e para aumentar isso, essa intenção de viajar, a gente tem que aumentar a confiança, né? E o que é sinônimo de confiança nesse momento são as questões higiênico-sanitárias, como é que o destino está preparado para isso, se o destino está controlado. Então, isso é fundamental, e cabe às empresas de turismo comunicarem isso, né? A gente vai ter que educar o nosso cliente nesse novo modelo, nesse novo formato de operação, e dizer para ele que é seguro ele vir, que ele vai ter uma experiência um pouco diferente da que ele tinha, né? Que ele tem novas regras de conduta, mas que a experiência de férias ou a experiência de viagem não é tão alterada na sua essência, né? Com aquilo que é viver bons momentos, estar com a família e tudo mais. Bom, aí aqui, continuando, a gente tem né, uma redução também na intenção de viajar nacionalmente em 2020, e a preferência de viajar de carro também ficou mais neutra diminuiu um pouco, mas também por causa dessa diminuição geral, né? Aí, quando a gente fala de confiança, esse é um ponto importante da gente analisar, né? Antes a gente tinha... Aí, esse primeiro número, vocês veem meu mouse quando eu passo? Acho que sim, né? Eu vejo. Tá. Então, esse primeiro número aqui, eu concordo totalmente, esse aqui eu concordo parcialmente, né? Então, a afirmação tenho confiança nos prestadores de serviço de turismo para voltar a viajar assim que o isolamento acabar. Então, 22% concordavam totalmente na primeira edição. Na segunda, esse número caiu para 12%, né? E é justamente esse o nosso papel principal agora, de construir esses protocolos e se preocupar em rever processos, em rever produto, em rever a nossa oferta, mas também em comunicá-los, né? Tem muita gente que talvez esteja receosa, né? Como é que eu vou comunicar? Será que isso não vai inibir o cliente? Pelo contrário, a gente já vai ver que não, né? E que o cliente deseja saber como que vai ser a experiência dele e se ele vai estar protegido. Né? E se a gente olhar aqui para essa parte laranja, que é 31,13%, que seriam os neutros aí, não discordo, nem concordo, é gente que está esperando, é gente que está esperando ser comunicado, ver o que está acontecendo na Europa, como que a Europa está reabrindo, ver o que está acontecendo na Serra Gaúcha, que foi a primeira a reabrir no Brasil, ver o que está acontecendo em Orlando, ver o que está acontecendo em Miami, para ir tomando confiança, crescendo a confiança no turismo e fazendo seus planos, seja para o final do ano, seja para o começo de 2021. Perfeito, é isso mesmo. E aí, o que a gente vê em relação às viagens corporativas, né, é que a gente tinha 22% que dizia que não se importava em voltar a viajar a trabalho, esse número caiu para 17%, e antes a gente tinha 16% que dizia que teria que voltar a viajar assim que o isolamento acabasse, mas que não gostaria, e agora caiu para 9%. Então, também subiu aqui nesses 23% esse número que está esperando para ver, e as empresas também estão revendo o seu próprio formato de viagens. Né? Em relação ao orçamento, ele diminuiu um pouco mais, né? A gente tinha 42% na primeira edição que afirmava que o orçamento tinha sido reduzido, agora passou para 48%. E o não existe mais, né? Que o orçamento de viagens não existe mais, se manteve ali nos 19%. Para 28% permanece igual e 3% aumentou.
Então, a gente vê exatamente isso, né? É como a pergunta anterior, assim, é o dólar, é uma série de coisas. Então, principalmente nesse momento, a gente está lidando com a questão sanitária, com a questão de higiene, da doença, da segurança, mas também tem uma questão econômica importante, porque para a grande maioria dos viajantes, ou o orçamento reduziu, ou ele não existe mais, né? Então, a gente vai ter que também trabalhar com esse entendimento de que a questão econômica também é um peso importante a ser considerado. E mesmo para quem não tem mais orçamento, ou para esses que diminuíram, não é a hora de parar a comunicação por causa disso. Porque a inspiração para viajar, ela sempre vai ser necessária. Porque uma hora isso vai acabar, uma hora a situação econômica dele vai melhorar, e a gente viu que vai ver agora que a recuperação é mais por viagens regionais que são mais em conta também. Então, tem que manter essa... Por isso que a gente está sempre batendo na tecla aqui. Se comunicar com o cliente nessa hora, ser transparente, inspirá-lo, mais do que mandar a promoção, que também é importante, é fundamental. É isso mesmo. E aí, em relação aos destinos, né, o Nordeste é o destino mais desejado e cresceu, né? Então, a linha em verde escuro é a segunda edição, em verde claro é a primeira edição. Então, aumentou o desejo pelo Nordeste na retomada, né? Aqui são outros destinos, quando a gente abre, ele tem muito, a gente vê que eles são cidades ou localidades mencionadas que estão a um raio de 200, 300 quilômetros da cidade de origem do respondente. Então, são muitos destinos afetivos, né? Destinos que remetem a uma viagem mais conhecida e mais segura, né? Deixa eu já emendar, então, uma pergunta para você aqui, Carol. A Renata Gonçalves Matos, dentro dessa questão de viagens num raio relativamente curto, aí perto de onde a pessoa mora, como vocês veem as excursões rodoviárias, por exemplo, as internas no estado do Rio de Janeiro, e ainda os famosos bate-volta? Você acha que o bate-volta pode voltar? Passar um dia num determinado destino? Certamente. A gente viu que foi isso que aconteceu em Gramado na primeira semana, né? Então, no mapeamento que foi feito lá, 70% dos visitantes da cidade eram day users, era o bate-volta, né? Só 30% das pessoas que visitaram a região naquela semana, naquela primeira semana, ficaram hospedadas. Então, sim, a gente vai ver nesse primeiro momento bastante bate-volta. E aí, aqui, emendando no Gramado, né, a gente vê aqui que a intenção de visitar a Serra Gaúcha diminuiu, né, de 11 para 7, e a América do Sul passou, então, a ser, né, essa quarta, digamos, opção ali, né? E isso tem muito a ver com o desejo dos destinos naturais, de belezas naturais, de áreas menos movimentadas, né? Então, o overtourism nesse momento não faz sentido, então são áreas menos populadas, né, de turistas e com atrativos naturais importantes. Então, existe essa intenção e também, lógico, o controle da doença feito pelos nossos vizinhos, né? Então, a gente viu aí quem cresceu. O Nordeste cresceu, a Nordeste América do Sul cresceu, cresceu e Flórida. E a Flórida, pouco, né? A gente teve ali um crescimento de 3 para 3,82. Mas é basicamente isso. A gente vai ver ainda muito turismo regional, né, nesse raio, e esse, apesar do Nordeste continuar aparecendo, né, a gente também vê que o Nordeste é a escolha dos nordestinos. Então, quando a gente isola a base e olha pelos respondentes da região, eles estão respondendo como Nordeste também. Então, esse também é um fator a ser considerado, né? Mas quando a gente olha a base nacional, o Nordeste é disparado e tem crescido, apesar do crescimento do número de casos na região, né? E aí, para essa edição, a gente tem perguntas novas, né? À medida que foi avançando, a gente começou a perguntar sobre as novas regras e as novas condutas. Então, o que a gente pode concluir, e que eu acho que deve ser um fator tranquilizador para as empresas, é que o novo normal já é aceito pelo cliente, e não só é aceito, como é desejado, né?
Então, essa barra aqui, né, em azul claro, a alternativa de resposta era: concordo totalmente com essa prática e considero fundamental para eu me sentir seguro. Então, você vê que o uso de máscaras amplamente aceito, né, a manutenção do distanciamento, teste rápido quando houver, finalmente, né, chegou a nossa hora, as ferramentas online para check-in e check-out, medição de temperatura, certificado de imunidade quando houver, né, atividades de lazer ao ar livre com capacidade reduzida, o fechamento de áreas críticas, né, como spa e kids club, enfim, de forma geral, o turista, o viajante, ele está bem disponível, e não só disponível, mas desejando esses aspectos. E aí o que a gente vê de menos satisfatório, né, aqui, é a ausência de limpeza diária no apartamento. Então, 26% diz que, se essa for uma condição, pretende não viajar, né? Porque a gente tem visto que nos novos protocolos de hotelaria tem saído bastante coisa sem a limpeza diária do apartamento. Mas um ponto importante é que essa medida, ela é de proteção das equipes, né? Menos para o hóspede e mais para as equipes. E quando isso é comunicado para o cliente, há uma aceitação, porque ele entende também que é importante proteger a equipe, né? Então, esse é um ponto que requer mais explicação para o cliente, e que é o que gera, nesse momento, mais desconforto. Mais uma vez, a questão da comunicação, né? Comunicar por que essa medida está sendo tomada. Eu não sei se os protocolos no Brasil são assim, cara, você que é especialista em hotelaria. Eu estava falando com um hoteleiro lá de Hong Kong, e ele falou: a equipe que entra para retirar as coisas do quarto é uma, e a equipe que depois sai e entra uma outra para limpar. É assim que vai funcionar no Brasil? Duas equipes separadas? A gente está desenhando alguns processos para clientes hoteleiros, né, para essa retomada, e essa é a nossa recomendação. Então, a camareira que entra, ela retira o enxoval sujo, ela faz a desinfecção de banheiro, das superfícies, e depois entra um outro profissional para fazer daí o enxoval limpo e finalizar. Se isso não for possível, por uma questão de gestão de equipe, aí tem que ter a troca total de EPIs, né? Então, você faz a primeira parte, sai, troca todos os EPIs e daí volta com EPIs limpos para finalizar o apartamento. E aí, perguntamos também sobre o medo, né? E aí a gente vê que o medo é um sentimento. 61% tem medo de viajar e expor a família, né? 34% marcou o medo de viajar, né, puro e simples. 27% tem medo de viajar e não ser legal pelas restrições. Então, tem um medo predominante, que é o medo da doença em si e da contaminação, mas também tem um medo de não poder aproveitar o lugar, o destino, o resort, enfim, por causa das restrições impostas, né? De ter coisas fechadas, de ter coisas operando em horários alternativos. Então, também é uma preocupação do viajante, entendendo se esse é o momento adequado de usar, né, esse orçamento para a viagem nesse momento, sendo que a gente ainda vai enfrentar algumas restrições na experiência. Então, resumindo essa parte do viajante, né, a confiança está em baixa e, de novo, a grande mensagem dessa segunda edição é isso, né, a comunicação. Então, assim, é a gente, o setor de turismo, que tem que comunicar para os clientes que, seguindo certos parâmetros, seguindo certos protocolos, é possível voltar a viajar com toda a precaução, com toda a prevenção, e que isso reduz bastante qualquer risco existente, né? Então, a gente tem que educar o cliente nesses novos protocolos, e nesse momento é fundamental que a gente comunique que eles estão sendo feitos e como é que vai ser a reabertura daqueles destinos que ainda não reabriram com esses novos cenários e com esses novos protocolos, né? Na matéria que a gente soltou essa semana na revista Panrotas, você deu algumas dicas de como que pode ser essa comunicação. Você lembra de cabeça? Transparência? Eu acho que o primeiro momento, assim, é isso, né? Não adianta querer dourar a pílula ou se preocupar em contar uma coisa para o cliente, porque é muito pior que ele descubra isso lá,
ou que ele se sinta desconfortável. Então, transparência é o critério fundamental. E aí, dentro da proposta de valor de cada marca, se comunicar com o cliente, né? Então, se você é uma marca de lazer, de entretenimento, se comunique de forma leve, de forma divertida, com a seriedade que o assunto requer, mas é possível fazer isso de forma leve, né? Então, comunicar as regras, ser transparente, manter a comunicação vigente para criar vínculo, né? Então, é importante a gente ter esse conteúdo disponível, a equipe toda capacitada para responder dúvidas, né? Então, central de reserva, central de vendas, atendimento, todo mundo conhecendo não só as regras do seu setor, mas todas as regras, né? E entender que o cliente quer essa segurança nesse momento. Então, a gente tem que ser proativo nessa comunicação. Isso aí. Aí, falando das empresas, né? Então, aqui a gente passa para a segunda parte da pesquisa, que são os respondentes são as empresas de turismo. Então, majoritariamente agências de viagem, depois meios de hospedagem, operadoras, e aí um pouco da cadeia toda, né? Mas principalmente agentes de viagem. E aí, o que a gente observa, né? Que é justamente isso que a gente está falando, também é o que as agências têm e as empresas têm percebido. Então, na primeira edição, a gente tinha um grande volume das horas de trabalho direcionadas para as remarcações, para os cancelamentos, para o atendimento das viagens frustradas, né? Agora, o que a gente observa é que a maior parte das ações, elas estão no contato com o cliente para a manutenção do relacionamento, né? Então, justamente essa criação de vínculo que eu mencionei antes, e em ações para inspirar viagens futuras. Nesse momento é isso, a gente sabe que isso pode se prolongar, então a gente tem que gerar esse desejo, essa inspiração, mantendo a responsabilidade e a seriedade que o momento impõe, né? E depois a gente continua com ações de fluxo de caixa, buscar linha de crédito, zelar pela segurança da equipe, né? Na primeira edição, o cuidar da equipe foi um ponto que estava mais em cima, porque era justamente quando a gente estava indo para o home office, né? E começando a tratar dessas medidas. A maioria das empresas continua trabalhando com a maior parte da sua equipe em home office, e a gente observa que tem já uma adesão melhor, né? Então, que as pessoas já estão mais satisfeitas com esse formato. Em relação às demissões, o que a gente observou, né? A maioria, a boa notícia é que a maioria ainda não realizou demissões. Mas da primeira edição para agora, a gente teve uma redução significativa. Então, as 84% das empresas na primeira edição não tinha realizado demissões. Agora a gente tem já 68%. Né? E esses outros números também aumentaram, né? Então, o crescimento foi aqui, né? Realizou demissão entre 11% a 50% do quadro. Depois a gente teve um crescimento mais moderado aqui, de mais que 51% do quadro, e 68% também é um número que aumentou da primeira edição para cá, reduziu a jornada de trabalho com a respectiva redução salarial. E as empresas estão cuidando, né, de rever suas estratégias, de rever o tamanho do negócio, talvez mudar o modelo de negócio, rever o que é a essência da empresa, né, pensando em fusões e aquisições. Então, a gente vê que tem esse movimento e essa preocupação de redesenhar para se adaptar a esse período que a gente vai viver, né, enquanto a pandemia durar. E ainda tem uma reivindicação do setor, né? Eu estava conversando ontem com algumas lideranças aí de entidade, que é essas medidas que o governo baixou como a MP do emprego, tem muitos hotéis, muitos resorts, muitos parques pedindo a extensão por mais 3 meses, né? Porque, se eu não me engano, acabaria agora em junho e nada reabriu, né? Continua com a receita zero. Então, eles precisam de uma extensão de prazo aí dessa MP para poder ganhar um fôlego e se preparar realmente para a retomada. Senão, vai acabar aumentando aqueles índices de demissão lá que a gente viu. E são as especificidades do setor também, né? A gente é um setor que não é porque reabriu que ele volta a funcionar completamente. Então, você vê que a maioria das cidades tem limite de ocupação, então você já começa com a tua oferta reduzida pela metade, então com a tua capacidade de gerar receita reduzida pela metade, isso vale para hotéis, para parques, para restaurantes. Então,
precisa de um entendimento governamental, público, de que a gente não vai voltar a funcionar como a gente funcionava antes. Então, a nossa retomada vai ser uma retomada bem mais lenta do que de outros setores. Carol, tem uma Falando pergunta nela... aqui antes de passar para a próxima. A Gessília Uhum. mandou 2 perguntas aqui. Gessília Moura. Como as agências conseguirão se readequar? Essa pesquisa enche muitos olhos de hoteleiros e pousadeiros, mas os mesmos às vezes descartam as agências. Nesse cenário, os hoteleiros devem trabalhar sozinhos ou buscar dar continuidade às parcerias com as agências de viagem? Eu acho que a hora agora é de união, né? Então, a gente está falando de um cenário de demanda reduzida, com medo, com orçamento reduzido do viajante. Então, eu acho que existe um movimento natural por parte dos empresários de tentar aumentar a conversão dos seus canais diretos, mas também é um momento, e não em detrimento de, né? É um momento de fortalecer as parcerias com agentes e canais que são os seus excelentes vendedores, que você tem uma relação, que faz parte da sua carteira de clientes. Então, não é a hora de você escolher uma estratégia única e adotá-la como a salvação. Esse é o momento do setor como um todo estar unido, né? Porque a gente vê que muitos clientes vão buscar as agências de viagem, e aí é uma oportunidade, né? Por causa desse aspecto de segurança. Então, dentro de tudo que está disponível, talvez um agente seja a melhor pessoa para filtrar e fazer a curadoria de quem tem protocolo, de quem está agindo com segurança, né? Que destino é seguro, como é que você faz se você tiver um problema. Então, o papel do agente, ele ganha muita força. Então, acho que a indústria se fortalece nesse momento se estiver unida. E todas as entrevistas que eu fiz aqui em lives ou por telefone, todo mundo fala, ninguém vai sair dessa sozinho. Então, não dá para escolher só um caminho. É um caminho que todos têm que estar unidos. Até ontem teve uma live do Carlos Ferreirinha com o presidente do Turismo de Portugal, né, o Luiz Araújo, e ele falou isso: se a empresa não fizer a sua parte, se o governo e o destino não fizer a sua parte, e o consumidor ajudar também, seguindo os protocolos e fiscalizando, Portugal está lançando, inclusive, uma plataforma onde você vai poder Selo, né? relatar algum problema em relação a quem tem o selo, né? Porque o selo, o empreendimento pede o selo, preenche o cadastro e o governo dá automaticamente. Ele Agora é vai começar. autodeclarado, né? Exatamente. Agora vai começar uma fiscalização com a ajuda do consumidor. Ou seja, mas o que ele falou? Se eu sou um empresário e pedir esse selo, pelo menos mostra que tem alguém ali preocupado em resolver essa situação e me dar segurança. Mas, assim, só um deles fazendo isso não vai dar certo. Os 3 têm Exato. que fazer juntos. A mesma coisa nos canais de distribuição. O próprio TripAdvisor, né, lançou essa semana algumas novidades de conseguir mostrar esses filtros para os viajantes. Então, quais são as cidades que estão mais controladas, quais são os protocolos dos empreendimentos, e permitir que as pessoas tanto elogiem quanto denunciem as más condutas, né? Então, você vê que as ferramentas e as plataformas estão se adaptando a esse momento também. Falando de retomada, né, onde estamos com isso? Isso aqui é a percepção das empresas sobre a retomada, né? Na primeira versão, a gente tinha a maior parte das opiniões dizendo que a gente retomava em maio e junho, né? E agora a gente tem agosto como o principal mês, seguido do fim do ano, né? E aí julho alguns, junho 15%, e alguns achando só em 2021. Então, isso aqui é a retomada das atividades, né? E aí a gente tem um outro índice que é a expectativa da normalização. Então, quando é que a normalização do turismo vai acontecer? Então, 36% acreditam que no primeiro semestre de 2021 e 32% no segundo semestre de 2021. Né? Então, a maioria acredita que ano que vem a gente já tem a retomada. E 19% só em 2022. E Então, diríamos que estão otimistas até, porque muitos dos grandes empresários com quem eu fiz entrevista falam de 2023 para voltar aos números de 2019, ou seja, para voltarmos a esses níveis normais aí de faturamento. eu acho que a gente ainda está tomando
esse cenário é tão incerto, né? Que o nosso otimismo, o pessimismo, ele vai flutuando de uma maneira muito grande de um dia para o outro. Mas eu acho que a gente está vendo bons sinais, e daí você começa a ver feriado nos Estados Unidos, tudo lotado. Você começa a ver a questão da retomada das férias de verão na Europa e as pessoas procurando. E aí isso vai dando um sinal de normalidade. Mas é importante a gente saber que é isso, o cenário ainda é muito incerto, que a gente pode ter novas ondas, que enquanto não tiver tratamento e cura, a gente vai conviver com a doença, né? Então, a gente vai ter que ir vivendo mesmo um dia de cada vez, né? Entendendo como é que vai se comportando, e o bom é que a gente tem um pouco desses sinais do futuro que nos permitem planejar e aprender com quem está vivendo a curva um pouco mais na nossa frente. Agora, Carol, esses sinais aí que você falou, eles estão vindo mais no lazer, né? Você tem algum Sim. sinal, o Tomás pergunta aqui, sobre viagens de negócios, que tem até uma polêmica nos achismos. Alguns acham que volta mais rapidamente, alguns acham que vai demorar mais. O que você tem ouvido em relação à viagem de negócios? A Focusrite faz alguns monitoramentos de grandes cidades, né, com ocupação hoteleira e retomada dos negócios. A gente também tem acompanhado alguns dados da STR, né, falando sobre isso. E o que a gente vê é assim, há uma retomada do turismo de negócios, ele também é regional, ele também está muito associado ao entorno da cidade de origem, e hoje as viagens de negócios estão muito associadas a questões relacionadas com a pandemia. Então, de empresas, de indústrias, de profissionais médicos que têm alguma relação com a solução e provém serviços ou produtos para as questões relacionadas à pandemia. Ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem uma viagem de negócio, mas ela é mais moderada. E o que a gente observa também é isso, que quanto mais tempo a gente passa em isolamento, mais a gente usa ferramentas digitais, mais a gente aprende a se relacionar dessa forma e vai adotando isso como prática. E para justificar uma viagem que seria uma reunião, hoje isso é impensável, né? Então, assim, você vai fazer uma viagem para fazer uma visita, para visitar vários clientes, enfim. Mas uma viagem que você iria, bate e volta, ou vai num dia e volta no outro, para fazer uma reunião específica, isso tende a diminuir significativamente. E E tem o algum... último dado... Não, com Pode relação falar. à viagem de negócios, tem algumas barreiras ainda. Se a gente vê a própria China, as fronteiras estão fechadas para o internacional. Então, a viagem, Sim. mesmo a viagem de negócio, está muito no doméstico ainda. As E, fronteiras internacionais estão fechadas. e mesmo no doméstico, né? Eu acho que assim tem uma questão das empresas zelarem pela segurança das suas equipes. Então, tem muita empresa que já anunciou que não vai viajar em 2020 a negócios, né? Que já cortou o orçamento total para 2020. Então, acho que tem uma questão de zelo, tem uma questão de orçamento, e tem uma questão que, se a gente vê a evolução assim acontecer no Brasil, a gente vai ter fechamentos regionais, né? Então, uma região que tiver muito contaminada e tal, ela vai fechar. Daí abre a outra. E aí esse deslocamento interestadual para nós também vai ficar mais restringido no futuro e com segunda onda, né? E se Então, a eu gente acho que for, se a gente for ver a malha doméstica, por exemplo, viagem de negócio no Brasil depende muito do aéreo, né? Em junho, acho que é 8% ainda do que era. Ou seja, está muito longe ainda de ter uma malha que favoreça as viagens de negócio. Por enquanto, são aquelas viagens chamadas essenciais, foi o que a Carol falou, ligadas à própria pandemia e também de coisas que realmente você precisa se deslocar. Uhum. Então, aqui, sobre como deve ser a retomada na perspectiva das empresas, né? 80% acredita que, nesse momento, a flexibilização da política comercial é fundamental, né? Eu acho que isso tem acontecido na maior parte das empresas, né? Então, a gente tem visto a possibilidade de alteração sem custos, enfim. Aí, um selo, né, ou certificação sanitária de companhias e meios de hospedagem é importante para transmitir aos clientes essa confiança. A maioria das empresas acredita que o turismo de lazer
será principalmente regional e rodoviário nos próximos meses. Também a maioria, né, assim, quando você junta o concordo total e concordo parcial, você vê que é um número bem expressivo, né? O segmento de eventos vai retornar gradualmente só a partir de 2021, né? O turismo corporativo retorna gradualmente de forma moderada a partir da flexibilização da quarentena, né? Mas você vê que é um processo lento. Os viajantes vão ter apetite para retomar as viagens nacionais, mesmo com as regras. Então, a maioria, aqui o concordo é a maioria, mas a gente tem 27% que concorda totalmente, 43% que concorda parcialmente. Em relação aos preços, a gente, né, 25% entende que os preços devem ser similares aos preços pré-pandemia. A gente sabe que haverá um aumento de custos operacionais para a maior parte dos prestadores de serviço por causa desses novos protocolos, né? A malha aérea brasileira deve retomar até o final de 2020, só 14% acha que sim, né? E os viajantes vão ter apetite para retornar às viagens internacionais, só 11%. Então, é isso, a gente está falando essencialmente de uma retomada do turismo de lazer regional, num primeiro momento, algumas viagens corporativas ainda num escopo muito restrito, e eventos só em 2021. Queria fazer uma observação sobre a questão dos eventos aí. Acho que eles estão muito pessimistas, né? Eu participei de uma live com o Marcelo Flores, né, que é um super especialista em de entretenimento, e ele participa de um grupo aqui em São Paulo já para pensar a retomada. O governo está para divulgar esses protocolos aí, essas fases. E pelo que ele falou, ele acredita que em outubro, se tudo correr bem, né, se os isolamentos derem certo, se os índices caírem, outubro já seria essa quarta fase. Então, os eventos, claro que assim, como a Carol falou antes, com a capacidade reduzida, com alguns protocolos. Então, outubro, todos os tipos de eventos já estariam liberados. Pelo que ele falou na semana passada, as coisas mudam semana a semana. E, paralelamente, tem o grupo do Go Live Brasil, que quer exatamente mostrar que é possível fazer evento a partir da reabertura aí das cidades. Porque, seguindo o protocolo, inclusive eu vi uma foto de uma feira que aconteceu na China, era um evento híbrido, né, como estão falando agora, parte usando a tecnologia para as pessoas Físico, participarem. parte digital, uhum. Mas muitos estandes lá, e as pessoas com máscara, e o distanciamento, ou seja, é possível. Inclusive, na quinta, a nossa live Checkpoint é sobre eventos, não percam, 11h30 aqui no Pan para falar exatamente como é possível essa retomada e como vai ser possível. Acho que pensar que é em 2021 é muito pessimista. Eu já conheço empresas que já têm vários orçamentos para esse ano ainda, de eventos grandes, assim, não falo de uma feira de 100 mil, mas de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu acho que, assim, certamente os eventos não serão da forma como a gente está acostumado, né? Então, a gente vai ter um conjunto de regras. Eu fiz uma conversa com o Convention Bureau de Curitiba e tinham outros Convention Bureaus no evento, na live, né? E aí, assim, lógico que tem uma questão financeira também, né? Se você tinha um espaço de eventos que tinha uma capacidade para 6 mil pessoas e 3 mil pessoas e que você cobrava um valor X, agora esse espaço ele foi reduzido para 1.500 pessoas por causa do distanciamento social, né? Então, isso requer uma revisão do modelo de negócio como um todo, né? Porque financeiramente também é importante. E aí, quais são as consultas que estão existindo agora, né, sobre viagens futuras? Então, a gente tem um número grande de consultas para destinos nacionais em 2020, depois destinos nacionais em 2021, né, destinos internacionais em 2021, viagens para o verão de 2021, pacote de Réveillon, eventos em 2021, destinos internacionais nesse ano é um número bem mais modesto, né? E eventos nesse ano também um número bem mais modesto. Então, a gente vê que as consultas refletem exatamente aquilo que a gente estava conversando antes, né? Sobre o turismo regional, de lazer, ser o primeiro a retomar dentro desses critérios que a gente tem observado. Então, a gente vê que as empresas estão sentindo mais do que na primeira edição, e é isso, a gente como setor tem que trabalhar unido
para comunicar para as pessoas que, tanto para viajar a lazer, quanto para viajar a negócios, quanto para realizar eventos, a gente vai ter uma série de protocolos. Esses protocolos têm que ser respeitados pelas partes todas, né? Então, pelo cliente, pela empresa, por todos os atores envolvidos, e que com isso é possível a gente retomar de alguma forma algum nível de normalidade, né? Ou neste novo normal com todo esse cenário. Então, acho que esses são os principais destaques, né? Como o Arthur falou, a pesquisa completa está disponível no site do Travel Lab, tanto a primeira edição quanto a segunda. E acho que em relação à apresentação é isso. Temos mais perguntas? Eu deixei as duas mais difíceis para o final, para você responder. Sempre dá medo. O Gilberto Zitlow pede para você dar sugestões de como retomar a confiança do cliente. Você falou que ele está com medo, o cliente está indeciso. Como que as agências, os hotéis, os fornecedores fazem para retomar essa confiança? Então, o primeiro passo é redesenhar os protocolos de atendimento, né? E isso vale para absolutamente toda a cadeia. Então, de companhias aéreas, a hotéis, a parques, a agências, tudo. Então, essa confiança, ela passa pelo processo de higienização, de manutenção do distanciamento. Então, a maioria das redes hoteleiras já está desenhando seus processos, né? As companhias aéreas anunciaram recentemente, né? Acho que foi essa semana passada, como é que são os novos protocolos. Então, é importante que a gente desenhe esses protocolos, que a gente capacite as nossas equipes para a reabertura, mas mais importante, que a gente comunique, né? E aí a gente tem bons casos. Então, as 3 principais companhias aéreas soltaram vídeos de como que são esses protocolos. Com o próprio presidente da companhia aérea falando, é importante dar uma cara para trazer a confiança ali. A gente vê, assim, grandes resorts no Brasil já fizeram a sua comunicação, então tem algumas que são, inclusive, bem leves, com ícones, ou usando até os personagens que fazem parte do entretenimento. Então, acho que tem bons cases de como comunicar isso, mas nesse momento é essa informação que tem que estar disponível. Se eu quiser ir até você, eu vou estar seguro? Como? Então, é isso que a gente tem que contar para os clientes. Antes da próxima pergunta, tem um comentário do Guga Monteiro de Carvalho. Estamos pensando muito positivo e acreditando na retomada do turismo, iniciando pelo turismo regional. Aqui no litoral norte de São Paulo, estamos nos organizando para um preparo do receptivo e a antecipação de vendas a partir de setembro. Ou seja, o que a gente falou, se preparar, união de todos e capacitar para essa retomada com esses novos protocolos. Perfeito. Cadê a pergunta difícil? Sabine Marins, apesar de muitas lives e treinamentos com otimismo para as agências, a realidade é que o panorama é muito desanimador. Aquilo que eu falei, esse momento, você liga o jornal, as mortes estão aumentando, os casos estão aumentando, a gente tem uma crise política, tem uma crise econômica, empresas de recuperação judicial, acabamos de ter uma live da Latam explicando como vai ser essa recuperação. É difícil, a gente leva um susto, mas assim, são passos que precisam ser passados, né? Tomados até chegar na recuperação. Então, ela pergunta, dentro desse cenário desanimador, como que se mantém um negócio com perspectivas tão ruins de vendas? Acho que ela está olhando muito para esse momento, né? Tem que olhar um pouco mais adiante. Eu acho que é importante, assim, ter essa visão de mais longo prazo. É importante trabalhar com cenários no plural, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco dos caminhos, assim. Então, se retomar rapidamente agora no segundo semestre com essas novas regras, como é que eu me encaixo nesse negócio? Se só retomar em 2021, se só retomar em 2022, se o consumidor se comportar dessa maneira. Então, fazer esse exercício de cenários para entender como é que você, agente, pode agregar nessa proposta de valor. Eu realmente acho que, assim, vai ser um período difícil, né, que a gente vai precisar se reorganizar, mas quando a gente observava tendências, principalmente das novas gerações e tudo mais, a gente viu uma migração do uso da agência de viagens tradicional para o online, né? E o que a gente observa agora é que há uma oportunidade para que o agente ganhe relevância nesse momento.
Então, assim, a hora é de entender, assim, como é que eu me torno mais essencial e mais relevante para os meus clientes. E isso passa pela curadoria das informações, pela garantia da segurança, né? Então, é importante que os agentes entrem em contato com os fornecedores de serviços turísticos, conheçam as suas práticas, é um momento de rever o papel, mas eu realmente acho que, assim, para aqueles que se especializarem, fizerem essa curadoria, fizerem um trabalho de atendimento personalizado, eu acho que tem bastante espaço nessa retomada. E tomar algumas decisões estratégicas mesmo do seu negócio. Eu posso me unir com outra marca, eu posso mudar o meu negócio e virar uma franquia, ou eu posso trabalhar em casa e ser um profissional independente. Tem várias alternativas aí que você vai poder, ou talvez dando um passo atrás e sendo mais conservador, para aproveitar essa onda da retomada e crescer no futuro. Tem alguns modelos possíveis, né? O Robson Guimarães Souza, ele concorda que vai ter essa retomada aí doméstica, mas ele acha que a imagem de alguns estados, ele, no caso, está falando do Amazonas, vai ficar muito ligada à parte negativa da pandemia, né? Então, que trabalho que esses destinos têm que fazer também para mostrar que passou e que agora o destino continua tão bom quanto antes. Eu acho que, de novo, é a questão da comunicação bem feita, né? Então, agora é impensável você fazer uma campanha em relação ao Amazonas ou alguns estados do Norte e Nordeste, mas assim que isso passar, tem muito valor em retomar isso, até porque existe uma sensibilidade das pessoas do entendimento de que isso não é exclusivo daquele destino, né? Que o destino não precisa ficar estigmatizado por isso, porque é uma doença global, né? Todos nós vamos passar por isso, todas as partes do mundo passaram por isso. Agora, lógico, vai sair na frente quem desenhar essa campanha com cuidado, mas nesse momento, o mais importante para o turismo é que haja o controle da doença, né? Então, que a gente consiga controlar o número de casos, que a gente consiga ter estrutura no sistema de saúde para fazer os atendimentos. Então, nesse momento, a única possibilidade é controlar a doença. Num segundo momento, é transmitir o que o destino tem de bom, porque é uma pandemia global. Lembra quando a gente teve Zika no Brasil, que você teve, de repente, um super estigma, muitos estrangeiros ficaram com medo de vir, você tinha um certo preconceito e tudo mais. Neste caso, a gente está vivendo uma doença global, todos os destinos estão passando isso, de Milão a Marajó, né? Então... Por aí. Então, mais uma vez, batendo na tecla de que, passado isso, a comunicação vai ser muito importante e combater esse preconceito, que claro que alguns destinos vão ficar mais marcados, né? Como tem muito preconceito em relação à própria China, de onde saiu, né? Os primeiros casos foram na China em dezembro ainda, né? Já estamos quase em junho, 6 meses já. Então, é um trabalho que, se eu não me engano, tem um estudo do WTTC que a média pós-crise de recuperação dos destinos é de 18 meses. Alguns menos e alguns mais. Tem destino que vai se recuperar em 3, 6 meses, tem destino que vai levar 36. Mas, na média, se eu não me engano, está ali nos 18 meses. Acabou. Passou rápido, hein, Carol? Quer falar mais alguma coisa? Passou super. Não, eu só acho que é importante, assim, esse trabalho que a gente está fazendo no Travel Lab, né? O Travel Lab nasceu com esse intuito de fornecer informação e conhecimento relevante para a indústria. Ele era para ter nascido num momento mais feliz, né? Era para ser lançado no Fórum Panrotas e tudo mais. Mas eu fico agradecida que a gente pode contribuir de forma útil nesse momento que o turismo está vivendo no Brasil. E eu acho que a gente tem que se amparar em fatos e dados para tomar decisões. Tem muita conversa rolando, o que é muito bom, tem muita gente conversando, tem muita live acontecendo e tudo mais, e isso é muito válido, mas na hora de tomar decisão, a gente precisa de informação de verdade, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de dados, mais do que opiniões.
Então, o que a gente tem por objetivo de trazer essas pesquisas, e a gente vai repetir, né, vai ter terceira edição e tudo mais, é porque a gente precisa desses fatos para que a gente possa tomar decisões consistentes, que vão além de opiniões e que trazem realmente a percepção de comportamento do turista, o que as empresas estão imaginando e como é que a gente observa o comportamento dos destinos que já reabriram, dos que vão reabrir. O cruzamento disso tudo é que faz com que a gente possa tomar decisões mais inteligentes e assertivas num período que é tão incerto. Então, esperamos que a terceira já esteja no momento bem melhor aqui no Brasil, que a confiança Melhor. do cliente aí, do consumidor, já esteja melhor, já que, dizendo para onde que ele está indo viajar no final de ano. Enquanto isso, você baixa gratuitamente lá no trvl.com.br as duas outras pesquisas. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma pergunta que vocês queiram para a próxima pesquisa, manda um e-mail para a gente lá. E essa foi só a primeira live da Panrosa essa semana. Amanhã, 11h30, temos o Prime Time com ninguém menos que Abílio Diniz, que vai contar para a gente como que ele está vendo essa crise, que dicas que ele vai dar, juntamente com a Prime Tour. Vai dar para empresários de todos os portos, ele vai falar do pequeno ao grande, vai contar da sua experiência de vida aí, vai ser muito legal. Na quinta-feira, o Checkpoint, como eu falei, 11h30, é sobre eventos. E na sexta-feira, junto com a Abrastoa, a gente vai falar com um futurista, um professor lá da Nova Zelândia. Vai ser bem legal também para saber como a visão lá do outro lado do mundo, o que ele está vendo dessa pandemia no planeta todo. Então, semana cheia, qualquer dúvida, entra lá no site do Travel Lab, trvl.com.br, e manda para a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Carol. Obrigada, Arthur. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.